Estamos de volta com Aproveite a Vida. Voltamos então para o terceiro bloco, para a gente dar continuidade a esse assunto dos aparelhos ortodônticos e ortopédicos. Fale um pouquinho mais sobre algum outro equipamento aí, professor, por favor. Quando você falou em estresse, Marcelo, hoje existe um aparelhinho que é intitulado Planas, placa Planas, que coincidentemente o criador desse aparelhinho foi Pedro Planas. Só que não tem nada a ver com o aparelho em si, o Planas dele não tinha nada a ver. Inclusive há 3 anos atrás ele faleceu. Mas é um aparelhinho que é o seguinte, ele tem uma pista interna por palatina lingual que impede que haja o contato nos dentes. E por sua vez tira realmente aquela tensão. Porque o paciente dorme e tudo aquilo que aconteceu durante o dia, a tendência é ele refletir à noite. E aí ele aperta os dentes, ele range os dentes. Esse aparelhinho, ele evita isso. Por quê? Porque o toque vai ser nas pistas. Então é chamado de pista de Planas. Todos os cursos onde eu vou, onde eu leciono, dou aula e palestras também, em Cuiabá, em Foz do Iguaçu, em Campo Grande também, o primeiro aparelhinho que os alunos ou os profissionais da área de ortodontia, os cirurgiões dentistas, aqueles que estão se especializando em ortodontia, que chegam, porque eu tenho alunos, tanto que estão formando na área odontológica, 3º, 4º ano, como técnicos em prótese dentária, que já fazem há muito tempo, mas não sabem muita coisa sobre ortodontia. E agora, a moda, no caso, né, o modismo pega muito aparelho ortodôntico. Então, é o primeiro aparelho que chega, professor, quando que nós vamos ver Planas? E aí a gente começa a dar uma explanada e tal. Mas é complicado, porque para chegar no Planas ele tem que passar todo aquele processo de ortodontia, para depois chegar na ortopedia. No aprendizado. Porque não adianta ele querer fazer o Planas e não saber o porquê. E nem para quê. Claro. Que ele funciona. Copiar é fácil. Agora precisa saber realmente por quê. A questão desse aparelho, particularmente me interessa. Talvez eu precise de um equipamento desse aí. Sim, isso é bom. Porque a gente sabe que tem pessoas que, pela força da mordida noturna, pelo bruxismo, pelo trismo, elas podem ter perda dentária, fraturas dentárias, perder dentes realmente por esse processo. Principalmente quando tem um antagônico, que é uma prótese já de porcelana, um outro elemento mais resistente do que o próprio dente, e acaba fraturando. E acaba fraturando o dente e a pessoa perde o dente dormindo, né? Coisa interessante. Professor, para ser um protético, né? Qual curso o interessado ele precisa fazer? E qual a duração do curso, em média, de um protético? Olha, hoje no Brasil, para você se tornar um profissional dessa área, você tem que fazer 2 anos de curso técnico. Aliás, que está em alta no Brasil, né? Todos os cursos técnicos estão em alta. Porque o profissional, o aluno já sai do curso técnico já em condições de trabalhar. E com uma condição um tanto melhor do que aquele que saiu do curso de graduação. Ou seja, porque aquele que gradua, chega lá e ele quer ganhar o salário piso e alto. E com direito, óbvio. E o técnico não, ele sai em condição de ganhar um salário um pouco mais baixo e praticamente fazer o mesmo trabalho. Então por isso que hoje nós temos muito técnico em enfermagem, nós temos muito técnico em prótese dentária, nós temos muito técnico em radiologia, todas as áreas. Então tem que ser feito um curso técnico de pelo menos 2 anos, pelo menos não, de 2 anos, em uma escola boa, em uma escola com bons profissionais, para que esse aluno saia de lá em condição de poder desenvolver um bom trabalho. Com certeza. E o CPO é uma das escolas do Brasil que realmente tem esses profissionais qualificados para dar o curso, né? Aliás, o CPO, eu estou lá desde 2000, dando aulas de aparelhos ortodônticos, e o CPO é uma escola fantástica. Eu diria assim que a nível de interior é uma das melhores, se não a melhor, e por isso que lá tem tantos alunos que vêm do Brasil inteiro. Né? Nós tivemos já turmas lá de 16, 18, 19, 20 alunos, e de repente tem 2, 3 alunos de Prudente região, o restante todos de fora. Então fica um alerta aí, ó, você que se interessa por um curso técnico, ou que quer aprender a fazer aparelhos ortodônticos, ou você mesmo cirurgião dentista, CD, que quer fazer um curso de especialização, procure o CPO lá na Quintino Bocaiúva 1400, ou ligue lá no 3222-0956, tem a Alessandra que atende, tem o próprio Yudi que atende lá o pessoal. Estrutura fantástica, boa, e que realmente dá condição para o aluno aprender. E os profissionais, sem comentar. E uma coisa importante que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, que a remuneração desses cursos é muito boa. Muito boa. Para quem tem interesse em fazer, qual o seu conselho
para um jovem que queira fazer um curso de prótese dentária? Olha, na maioria das vezes, quem começa fazendo prótese dentária, depois se especializa em uma das áreas, não precisa ser ortodontia só não. Pode ser em porcelana, em prótese total, em qualquer uma outra atividade. Ele tem uma rentabilidade boa, sem dúvida nenhuma no mercado. E outro detalhe, pelo menos na minha área, que é a ortodontia, o profissional hoje, em qualquer local que ele chegar no país, qualquer cidadezinha tem um ortodontista, no mínimo um. E esse precisa do trabalho. Porque quando ele se formou e especializou, ele conseguia fazer os aparelhos dele. Depois de um determinado tempo, ele não consegue mais. Porque a gama de pacientes é muito grande e ele não vai ter tempo. Então ele tem que passar para um outro profissional. E esse profissional é esse que a gente especializa, que a gente prepara ele para poder atender esse ortodontista em qualquer região do país, aqui na nossa região principalmente. Então é só procurar o CPO no 32220956, na Quintino Bocaiúva 1400. Perfeito. Bom, infelizmente acabou o nosso programa, né? É uma pena porque o assunto é bastante interessante, mas fica um convite para uma próxima oportunidade, o professor voltar aqui ao programa. E ficamos aí por hoje com a finalização do programa Aproveite a Vida e muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Muito obrigado.